Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mais uma história a nosso canal, ¿ya? Y hoy en día traemos la historia de una niña, de una muchacha abandonada. E o título é La noite em que meu marido se foi. Llamemos a vinheta e volvemos em um ratito mais. Hola de nuevo, ¿cómo están? Bueno, hoy en día tengo una historia de una niña llamada María Angélica, ¿ya? Y voy a empezar por su historia. Es un poco triste, pero nos hace refletir sobre la vida y en realidad como ella es. Hola a todos, soy María Angélica y mi edad es la suficiente para contar esta historia. Bueno, empieza bien. Vivo em São José, de Costa Rica, e a António lo conozco desde que tenho 16 anos. Jogava futebol com meu irmão maior e era o típico amigo mino, já? Esse que todas as niñas colocam a mirada em cima. Eu era chica e não tinha intenção de sair juntos, por olhar, como dizem os chilenos. Pero ele me dizia, quando seas mais grande, nós outros nos vamos a casar. Bueno, empiezo bien, muy temprano, pero com uma promessa de matrimónio. O tempo passou e ao sair do colégio me fui a viver afuera de Costa Rica e em um viaje por Europa nos encontramos por casualidade. Coincidências? Será que existem? Um tempo depois, quando eu já tinha 21, nos pusimos a charlar, nos quedamos novios e logo de 5 anos nos casamos. E os problemas empezaram quando tuvimos a nosso primeiro erro. Como sabem, não são todos, seja os homens ou mulheres, pero principalmente os homens, não são todos os homens que estão preparados para ser papás. Bueno, adelante. Vamos a ver em que vai a parar esta história de Maria Angélica. Agora sei que ele nunca quis ser padre, pero nunca me lo transparentou, porque nossos 2 embarazos foram planificados. Pensando em retrospectiva, me dou conta que ele queria seguir em la dinâmica de viajar e passar-lo bem comigo, sem ter nenhuma responsabilidade. Passa muitas vezes isto com os matrimónios ou então com os homens menos maduros, talvez, ou querem seguir sendo solteiros, mesmo em pareja, querem seguir tendo subida de solteiro. E isto pode passar. Bueno, seguimos. Pero todo o panorama que se vi na barra quando isso cambiou, hasta que uma noite de julho do ano passado, agarrou seu bolso e uma parca e se foi, sem prévio aviso, sem despedir-se, sem um tchau. Simplesmente se foi. Lo havia advertido antes, pero havíamos recorrido a terapias de parejas e não pensei que fosse uma possibilidade real. Pensei que se tratava de ameaças que ele tirava ao vento. De hecho, a última vez que lo dijo, antes de que lo hiciera definitivamente, foi na noite em lá que estávamos dormindo e nosso irmão maior, que agora tem 4 anos, se pôs a llorar e a gritar mamá, mamá, mamá. Essa vez lhe tocava a ele a ir a vê-lo. Então segui dormindo, ou tentei hacerlo, convencida também de que lhe haria bem afiançar o vínculo com seus filhos. Ao final de todo, são seus filhos também. Pero passava el rato e só escutava os gritos de meu filho. Finalmente, assumi que não dormiria essa noite, despertei, cometi o clássico erro de pensar, bueno, ele trabalha amanhã, assim que me encargarei eu. E fui à pieza de meu filho. Quando cheguei, Patrícia o tinha em braço e me lo passou bruscamente. Minutos depois, se assomou por lá a escaleira e gritou que já não nos aguentava e que se iria para sempre, não o aguentava mais. Pero, em esse dia, provavelmente em essa noite, não se foi. Se aguentou um ratito mais. Em cambio, vieram semanas insofríveis de terapia de pareja, quanta energia gastado só para chegar à conclusão que já lo havíamos intentado todo. Ele não queria ser papá e eu não queria seguir casada com ele. Chegar a uma conclusão fria.
Las personas hoy en día tampoco tienen mucha paciencia para aguantar quando chegam os problemas. Então se chegou essa noite, há noites que he repassado miles de vezes em minha cabeça, tratei de recomponer cada momento para ver se houve algum detalhe que me hubiera hecho sospechar de que seria, pero não, por lo menos em minha mente, não passou. Hicimos todo igual que sempre, comimos, acostei aos ninhos, um deles se despertou e lo arropei em sua cama, volvi a minha cama. Pero, em la mañana, muito temprano, escutei uns ruídos. Tratei de dilucidar o que estava passando, pero estava tão exausta e só me despertei quando o senti entrar na pieza. Em esse minuto, soube que finalmente seria. Pude haver dicho algo, pero me hice lá dormida. Depois de uns segundos, abri os olhos e lo vi em el umbral de la puerta mirando hacia atrás. Afirmava solo uma parca e um bolso. Será que me havia visto esperta? Será que habrá despedido de los niños? Não sei. Será que lo vi quando se foi? Tampouco lo sei. Bueno, pero por lo menos se foi e eu lo vi a ir-se. Minha primeira reação foi primeiro sentir pânico. Me havia quedado sola com os ninhos e não sabia que seria de mim. Pero, subitamente, senti um alívio. Meu coração me falava algo que eu não sabia interpretar, não sabia escutar. Sabia que o pânico ia passar e optei por aferrar-me a essa sensação. Pero não foi fácil. E passei lá as primeiras 3 semanas em la casa de meus papás. Minha família é muito conservadora e religiosa e nada nunca se havia separado. Bueno, acá há este ponto que quando as famílias são muito conservadoras e muito religiosas, tendem a encontrar escusas para que as pessoas se sigam unidas. E creio que não é o tema. Pero, mira, me comentem acá abaixo, já, qual é a vossa opinião a respeito desse tema. E se é necessário desatrair alguma história basada em amor, união, religião, eu também lá trago. Já. Pero me comentem, me deixem cá vossos comentários e basado nisso eu vou apurando lá as histórias que tenho de publicar. Já? Seguindo, está interessante. Ademais, nos havia dito que estávamos mal. Contar-lhes que se havia ido à caça e que estávamos em crises, há tempo implicava romper todos os esquemas. Senti que eles lo veriam como um fracasso meu, provavelmente. Pero mi papá foi o primeiro em dizer-me que legalizara todo e que regulara as visitas e a pensão alimentícia. Ou seja, mi papá foi o primeiro a assumir-lo como tal. Passei muitos meses depois de que meu marido se foi da caça, tratando de recorrer cada uma de minhas peças para poder reparar-me. Me armei tal qual um puzzle, um quebra-cabeças. Pero agora entendo que mais que reparar, prefiro avançar. E é essa nova versão de mim lá abraço com doçura. Doçura essa que sinto todos os dias como alívio. Também passei meses esperando que os ninhos se acostaram para poder orar tranquila e pedir-lhes perdão porque cresceriam sem um padre presente em suas vidas. Me senti culpável. Creia que pude haver feito algo para prevenir o quiebre, pero não lo he hecho. Que pude haver-lo intentado mais, também é verdade, lo poderia haver hecho. Hasta que finalmente entendi que não. Deixei de pedir-lhes perdão e cheguei à conclusão que era eu lá que tinha que perdonar-me a mim mesma primeiro. Deixei também de ter-lhes pena, ou de ter-nos pena, porque me di conta de lo bem que funcionámos os 3. Patrício se havia ido em julho, pero havia estado ausente desde muito antes. Em realidade, já éramos nós outros 3 e ele era um aporte presente em nossas vidas de vez em quando. Ao mês de haver sido, volviu por uma tarde para ver a los ninhos. Sabia como se houvesse rejuvenescido. Havia recuperado sua vida social, a mim, em câmbio, se me havia venido toda em cima. Essa vez lhe disse que eu houvesse preferido ser infeliz toda a minha vida a que meus erros cresceram sem um papá. Agora, por sorte, sei que não há nenhuma possibilidade de que assim seja. E estou feliz de haver priorizado meu bem-estar.
pelo menos, tomou uma decisão em prol de nós, certo? Sobre seguir adelante. E é importante na vida das pessoas, das parejas, quando se separam, saber seguir adelante é o ponto clave. Aún sigo reconstruindo-me a mim mesma. Às vezes se hace mais difícil que outras. Uma, em particular, foi quando meu irmão maior me perguntou se o papá me havia perguntado logo que eu se sentia antes de ir-se. Para não preocupá-lo, lhe disse que sim, que havia sido algo conversado e que ambos havíamos ligado à conclusão que seria melhor assim. Sua partida me doeu muito, pero não é algo, que és um ponto em que todos parecem reparar cada vez que perguntam. Que se sente quando te deixam? Uma pergunta tonta. Que se sente? Sentimos todos uma rábia, em primeiro lugar. Pero é a pergunta que quase todos fazem ou que, pelo menos, deixam antever que lá querem ser. Como se o importante fuera quem colgou o telefone primeiro. Na metáfora, pero bem explicado. Logo que me passou, es que me doliu em el alma, porque com ele se foi todo o que eu queria antes esse entonces. E por essa hora não quero volver a reconstruir-me, sino que quero dar passo a uma nova versão de mim. Uma com mais amor próprio. Uma outra de mim mais inteira, mais eu. Decidi há largo tempo perdonar-lo e entender-lo. Entender que simplesmente não pude dar mais. Não lhe tenho rábia e sinto que he sido mais forte sem ele, porque também na hora sei que não mereço estar com alguém que se vai sem despedir-se. Mira, é uma história interessante. Se chama Maria Angélica. Mira, Maria Angélica, reconozco que és forte. Eres forte. Em realidade, a vida em pareja é como uma montanha russa. Tem altos e baixos, altos e baixos. E eu creio, e é uma opinião personal, que a grande sabedoria de uma vida em pareja é saber entender e saber ceder. Ceder tempo, ceder espaço, ceder de suas ambições. E por que ceder? Porque na vida em pareja todo deve ser dividido. Não há uma explicação lógica que deve ser uma decidir todo em uma vida em pareja. Então, quando hoje em dia eu tomo uma decisão e é a minha opinião lá que está valendo, por assim dizer, temos que entender e saber ceder que ela, a próxima, provavelmente vai ser nossa pareja. Porquê? Porque ambos devem opinar, ambos devem crescer juntos, ambos devem ceder. Ceder, eu creio que é o ponto clave. Pero Maria Angélica e a todas as Marias Angélicas deste mundo, se hagam fortes, aproveitem estas histórias para se colocar mais fortes, tomar vossas decisões e sigam adelante, independentemente de quem se vai, de quem se quede. Deveremos ser mais fortes e mais persistentes em lo que nós outros queremos. Bueno, esta é a história de Maria Angélica. Me encantou. Espero que os encante a ustedes também. Deixem comentários acá. Ou los que chegaram ao canal hoje em dia, há mais histórias para ver e mais venderão seguramente. Pero subscrevam o canal, accionem a campanita acá no vosso canto superior direito, para que sempre que eu lanço uma história, vocês tenham acesso a ela rapidamente. E tal como sabem, eu lanço 2 histórias em português à semana, 2 histórias em espanhol, portanto, lunes e viernes em espanhol e miércoles e sábados em português. Nos vemos, sejam felizes, um beijo a todos.